Ela pode parecer só mais uma adolescente normal, mas no tempo livre ela comanda exércitos em batalhas sangrentas e enfrenta as forças do mal. Se estiver do lado da França, e faz o possível para manter a classificação etária da sua vida apropriada para sua própria idade. É sério, ela xingava as pessoas que falavam palavrão perto dela. Se você pensou na Juniper Lee, não é dela que eu tô falando, é da Joana d'Arc. De jovem camponesa devota a arauta do arcanjo Miguel e general de guarnições francesas durante a Guerra dos 100 Anos. Sendo uma adolescente, ela é um dos poucos personagens históricos que pode se gabar de ter feitos tão homéricos quanto os heróis da mitologia grega. E eu não tô exagerando, tanto que ela é uma das poucas pessoas que você vai ver por aí que tem o título de santa e bruxa. Putz, que merda. É isso mesmo, santa e bruxa. Ela era estranha. E como ela se tornou uma filha de Jesus e ao mesmo tempo de Lilith? A história cabulosa me acompanha. Imagino que você tá mais ou menos no final da Idade Média. Pegar bosta de manhã, comer à noite, porque é só isso que você tem pra comer e morrer no dia seguinte de lepra. Bem-vindo à Idade Média. A vida era assim pra todo mundo que não era nobre e engomado. Você era analfabeto também. E você não sabia português. Porque você é francês, vou ter que te lembrar de tudo. Pra melhorar um pouquinho, você tá no meio de um bagulho que foi conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Muito resumidamente, a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que durou 116 anos, que aconteceu entre os reinos da Inglaterra e da França, porque a rapaziada queria sangue, porque a rapaziada tava em disputa pra conseguir o trono francês. E pra se manter com o trono francês, era um jogo de Tower Defense na vida real. É nesse contexto que nasce a Joana Trevosa. Por volta de 1412 na França. Por volta, porque não tem registro oficial do nascimento da moça, então a rapaziada só supõe a idade dela. Filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romeu, ela foi a penúltima filha de uma ordem de 5 crias de seres humanos. Nasceu e cresceu na vila de Dom Remy. Inclusive o nome Joana d'Arc remete à região de onde ela veio, Joana de Arc. O que Arc tem a ver com Dom Remy? Não sei. Na época, Dom Remy era uma vila, e ela era território de um vassalo do rei da França. Mas esse território estava cercado por um outro reino, que era o reino da Borgonha, que queria muito ser o reino da França. Então volta e meia eles entravam lá e começavam a matar. Então desde a infância a Joana estava acostumada a ver membro voando, gente sangrando, pessoas cagando. Mas a infância dela já era típica para uma criança da época por vários motivos, e esse não era o único. Ela costumava frequentar muito a igreja, ela era muito devota, ela ia em feirinha e ela trabalhava no campo. Nada a ver. Tudo isso criança mesmo, assim. Criança, tipo, 2 anos de idade. Qual que era o rolê? Na época, a França estava dividida entre os partidários de Carlos VII, que era o herdeiro legítimo do trono francês. Mas ele não tinha sido coroado. E tinha um grupo de nobres franceses conhecidos como burgúndios, que eram partidários do rei Henrique VI. Um rei inglês. Pega o chifre. E eles estavam fechando com o rei inglês porque era mais... Poggers. E isso, claro, deixou os franceses muito putos. Você sabe como é que é? Você aumenta R$2 o preço do busão lá, os caras derrubam o busão, bota fogo. Imagina na época. Joana cresceu no meio da guerra, sendo uma crente camponesa, suave, rezando, vendo a putaria acontecer ao redor dela. E falando... Nuggers. Até que um dia, quando ela tinha por volta de 13 anos de idade, ela tava de boa andando na casa dela. Spawnou 3 divindades no quintal dela, as quais eram o Arcanjo Miguel, Santa Catarina e a Santa Margarida. Eles falaram pra ela, mano, o bagulho tá insano, se tu não botar eles pra mamar, a França vai morrer. A Joana vendo essa cena linda na frente dela, claro, começou a chorar na hora. Eles falaram pra ela assumir o partido do Carlinhos e dar um pau nos inglês tudo. Ela falou, beleza. Eles não falaram com essas palavras, né, porque eles são santos e tudo mais, mas eles falaram alguma coisa nesse sentido. O próximo evento marcante que aconteceu na vida da Joana, ela tinha por volta de 16 anos. Então ela ficou uns 3 anos aí no limbo. Eu acredito que ela ficou pagando abdominal e dízimo, na mesma proporção. E ela deve ter jogado umas partidas de xadrez também, porque a menina era esperta. Ela era tipo Sísifo 2. Quando ela completou 16 anos, ela tava convicta de que ela ia levar o Carlos VII pra Reims, ele ia ser coroado rei, e ela ia salvar a França. O que ela fez? Ela procurou o guarda da guarnição local de onde ela tava, que chamava Robert de Baudricourt. Chegou nele e simplesmente meteu, mano, me dá uma escolta armada pra mim chegar até o príncipe e virar general, ganhar a guerra pra vocês, porque vocês são muito bosta. Aí o Robert falou, não. Ela falou, por favor. Ele falou, beleza. Pensa só, você não é militar, você é uma mulher na Idade Média, você é uma adolescente.
Você é uma camponesa e sua única função é lavar a louça e cuidar de campo. Aí tu decide chegar no cara que comanda as tropas do lugar e falar, segue a Kaonube, e o cara vai. Por quê? O que levou esse cara a aceitar esse pedido nóia da menina? Seria isso o primeiro feitiço ou o milagre da senhorita Joaninha? Inteligência, sumei 3 vezes na escola. Receba a inteligência. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Não, ou sim, depende do seu ponto de vista. Mas a França estava passando por um momento cabuloso. Eles não estavam se saindo bem na guerra e a Joana chegou proclamando que se ela não entrasse no meio do pagode, eles iam perder. E ela inclusive falou que ela preferia ficar com a mãe dela cuidando do campo e morrendo que nem uma camponesa, mas ela falou, mano, vocês não têm escolha. Miguel tá me mandando, vocês sabem quem que é esse cara? Esse cara deu um pau em Lúcifer. Vocês estão perdendo pra britânicos. De imediato os caras ficaram meio ofendidos. Eles falaram, olha a audácia dessa filha da puta. Mas, dias depois aconteceu a Batalha de Roubaix, que a França tomou um pau. E aí os caras falaram, putz, se pá. Eles estavam desesperados. Então qualquer ajuda seria uma ajuda. E quando essa ajuda se diz enviada pelo próprio Deus, a rapaziada bota um pouco mais de fé. Até porque é disso que se trata. E a Joana, ela era o personagem perfeito. Ela tinha muita postura de santa, ela ficava fazendo orações e ela fazia discursos épicos. Falando que inglês é tudo piranha. E isso ganhou o coração do povo brasileiro. E aí começaram a se referir a ela como a donzela. Meu pai é o fogo, teu cu é a vela. E aí os caras pegaram a donzela porque eles queriam mais é que se fudesse mesmo. Eles estavam todo mundo perdendo, morrendo. Eles falaram, na pior das hipóteses, vai ser só mais um cadáver. E levaram a donzela por 560 quilômetros pra conhecer o príncipe Carlinhos. Ela foi disfarçada como pajem. Ela cortava o cabelo, platinava, usava lacoste. Quando ela chegou no salão, tinha um cara sentado no trono. Ele era o príncipe, né? Porque é o príncipe que senta no trono. Só que não. O Carlinhos estava querendo fazer pegadinha nesse dia, então ele deixou um cara aleatório no trono pra meter o louco e ficou lá do lado, olhando. Quando a Joana entrou na sala e o príncipe tava crente que ia fazer a maior vigarice da vida dele, ela apontou diretamente pra ele e falou, tá tirando, caralho? Ele falou, tá porra. Como é que eu vou explicar isso logicamente? Caralho, meu irmão, é braba. Só que eles ainda estavam com medo porque ela era uma adolescente camponesa de 16 anos. Aí a igreja pegou ela e falou, mano, a gente vai fazer uns exames aqui pra gente definir se ela é uma bruxa ou uma herege. Não sei o que eles definiram, mas um mês depois ela saiu por aí com umas tropinhas, então deve ter dado bom. Porque se desse ruim, ela ia ter... Deu tão bom que agora ela só tinha que acabar com o circo da cidade de Orleans. Suave. Mas ela não só partiu na expedição, ela liderava o exército. Ela usava armadura, espada, ela tinha um estandarte e ela falava que não podia falar palavrão nem que foda. Opa! Joana chegou em Orleans no dia 29 de abril. E o conde local tava desconfiando das ideias dela. Porque, né, uma adolescente camponesa. Mas foda-se, ela escutava Miguel. Ele ficava falando no ouvido dela, me acerta no saco, dói pra caralho. Então ela participava das batalhas e ela dava conselhos aos soldados. Que seguiam cegamente, porque, né, ela tem Miguel no WhatsApp. Então ela provavelmente manja das paradas. Segundo a própria, ela nunca matou nenhum inimigo. O que é sinistríssimo, porque você está liderando um exército. Ela era, sei lá, o healer do time. Ela ficava dando apoio moral e rezando. Não sei o que ela fez, mas 9 dias depois a França ganhou a Guerra dos 100 anos. Mentira. Mas o que ela fez não é muito diferente. 9 dias depois ela acabou com o cerco de Orleans e os caras estavam libertos do perigo, os ingleses foram derrotados. Você vai falar que essa mulher não fazia uns bagulho sinistro? Depois disso, a Joana virou uma heroína. Cavaleiros nobres franceses olharam pra ela e falaram, caralho. E a alta igreja católica olhou pra ela e falou, caralho. Na França, né? Porque na Inglaterra o povo olhou pra ela e falou, caralho. Pra eles era óbvio que ela tava envolvida com Satã. Porque, né? Se tu tá envolvido em uma guerra, tu vai achar que Deus tá do seu lado. Pensa só, se tu era uma mulher e fazia um chá pra dor de cabeça naquela época, matavam você. Essa mulher ganhou uma batalha numa guerra. A fogueira que separaram pra ela queimaria a Amazônia 4 vezes. Mas enfim, voltando pra França, o Delfim, que é o título dado a um nobre francês, ele tava convicto de que eles tinham que fazer uma ofensiva rumo a Paris. Mas aí a Joana falou, não, mano, vamos pra Reims. Ele falou, qual é, mano, vamos pra Paris. Ela falou, vamos pra Reims. Ele falou, tá bom. E aí depois de 2 meses saindo no soco, o Delfim, que era o Carlinhos, virou rei. Que nem a Joana tinha falado que ia acontecer se ela entrasse no pagode. Aconteceu. Ela era tipo CR7. Em 17 de julho de 1429, o Delfim Carlinhos virou Carlos VII, The King. Joana então cumpriu a sua promessa e ficou em xeque com o Miguelzinho. Fez tudo que ele pediu, já era. Suave. Mas ela continuou no exército até libertar Paris, porque né, já tava lá mesmo, vai voltar a ser camponesa. Vai se fuder, prefiro morrer na guerra. Mas chegou setembro de 1429 e aí ficou frio, porque tava no inverno. E o rei Carlos falou, putz, mano, você é louco, altas histórias desse cara aí, eu vou ficar quieto aqui na minha. E aí os caras ficaram invernando. No ano seguinte, chegou a primavera, a Joana tava enferrujadinha, chegou o reino da Borgonha, inteira o território, pegou ela, saiu correndo. Adeus, meu chapa.
Em 23 de maio de 1430, pegaram a Joaninha. E na Borgonha ela foi interrogada pelo duque, ela tentou fugir, ela foi levada pro duque de Luxemburgo, ela fez a putaria. E aí chegou um bispo lá e falou, mano, toma aqui 20 reais e me deixa levar ela pra Inglaterra. Esse bispo era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Mentira, o nome dele era Pierre Conchon. Nome de francês, né? Ele era francês, esse pau no cu. Ele apoiava a Inglaterra. Assim, não que eu tenha um partido nessa guerra, mas eu gosto da Joana, porque ela é foda. Ela foi levada pra cidade de Rouen, um centro inglês no meio da França, e os franceses tentaram de várias e várias formas salvar ela, mas né. E aí, em janeiro do ano seguinte, ela começou a ser julgada por heresia. E assim, o julgamento era inquisitorial, ele era liderado por autoridades religiosas e os caralho, mas o propósito dele era puramente político, pra provar que Joana d'Arc era uma farsa e que os franceses eram tudo servo do capeta. Foi nesse contexto que ela começou a virar uma bruxa. Deus salve a rainha. O rei, né? A rainha já foi salva. Se eles provassem que Deus estava do lado da Inglaterra, provassem entre várias aspas, eles iam conseguir deslegitimar o rei Carlos. Porque não tem como ele ser o representante de Deus na Terra se ele fecha acordo com um demônio, não é mesmo? E aí a Inglaterra ia ganhar a guerra. Ou pelo menos ia chegar mais perto de beliscar o trono. Mas não tinha testemunha de ato de bruxaria. Pelo menos eles não conseguiram achar. Ninguém viu ela voando em cima de uma vassoura. E ela era virgem. Fizeram um exame. Tava tudo nos conformes de como a igreja queria, então eles não podiam acusar ela de bruxaria. E aí os caras falaram, caralho, que merda, mano, a gente tem que matar essa mulher. E aí o cara falou, mano, é só chegar e espetar ela pelas costas. O que ela vai fazer? Voltar no terceiro dia? Ela não vai. Mano, qual é? Se a gente simplesmente matar ela, a gente vai virar os vilões, porque ela tá fechada com Jesus agora. E aí o cara parou pra refletir sobre aquilo, né? E falou, mano, vamos ensinar um monte de palavrão pra ela em sequência e falar que é assim que reza o Pai Nosso em inglês. Só que, né, ela era Big Brain. Não dava certo, os interrogatórios nunca levavam nada, ela ficava lá respondendo calmamente, suave. Foda-se todo mundo. Ela não foi torturada, né? Porque a marca dela meio que ia manchar o nome da Inglaterra se eles fizessem bosta naquele momento. Mas ela foi submetida a maus tratos. Ela ficou doente. Só que, né? No meio de uma guerra, isso daí tá suave. Mas eles seguiram tentando. E fracassando. E tentando. E não conseguia porra nenhuma. E aí em algum momento eles falaram, mano, ela usou roupa de homem. Ela foi condenada por se vestir de homem e foi jogada numa fogueira. No dia 30 de maio de 1431, morre Joana d'Arc. Carbonizada. A guerra durou 20 anos depois disso, mas foi suave porque o rei da Inglaterra era meio burrão. E aí o duque da Borgonha fez um acordo com o rei francês e os caras falaram, é nóis. E aí a França ganhou. 3 anos depois do fim da guerra, Isabelle Romeu, a mãe da Joana, chegou no Papa e falou, qual é? Minha filha bruxa? Tem que ver isso aí. E aí foi lá o Papa Calixto III checar o processo da Joana Bruxinha. Ele descobriu que ela não ficou sob supervisão feminina no momento que ela estava enclausurada e que ela tinha motivos para se vestir de homem. A condenação dela foi invalidada, o bispo Albert Einstein foi excomungado. Final feliz? Não, ela estava na fogueira, esqueceu. E ele foi excomungado póstumamente também, ele nem estava vivo para saber que ele era um merda. De novo, não tem partido. Muito tempo depois, no século XIX, ela virou um símbolo muito popular na França e o rapaziada virou pra ela e falou, caralho, em 1920, depois da Grande Guerra, vulgo Primeira Guerra Mundial, ela foi canonizada santa. Sendo ela ou não abençoada por Deus e enviada por Miguel, ela é uma das mulheres mais estudadas da história e já levantaram várias hipóteses para justificar qualquer brisa dela, por exemplo, a alucinação por insolação, mas de qualquer forma ela é uma das maiores heroínas da França. E ela é uma santa bruxa. Que é um título mais badass que esse, eu acho que você não vai achar.